tema da minha ministração de hoje é o seguinte: os perigos das escolhas erradas. Exatamente isso. O perigo das escolhas erradas. Ah, pastor, eu tenho uma escolha para fazer. Pastor do céu, eu tenho uma decisão para tomar, pastor. Exatamente isso. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu tenho uma escolha a fazer. O que eu tenho que fazer? Gente, é muito interessante isso, certo? Você está muito atento ao que eu vou falar, porque realmente as nossas escolhas definem o nosso propósito. As nossas escolhas definem o nosso futuro. Exatamente isso. É muito importante você observar isso na trajetória da sua jornada cristã e também na trajetórias em outras áreas da sua vida, porque as nossas escolhas, certo? Realmente, ela define quem somos. Ela define até anos da nossa vida, se vai ser anos de paz, se vai ser anos de adversidade, porque todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, a gente tem que entender que nós temos uma consequência, certo? A lei da semeadura funciona para todos nós, independente das escolhas que nós estamos fazendo, nós estamos construindo o presente, certo? E o nosso futuro. E a gente precisa estar muito atento a isso. Quando eu olho à luz da palavra do Senhor, eu vejo na vida aqui de algumas pessoas que eles tiveram escolhas muito erradas na sua vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesta hora, citando aqui alguns personagens que fizeram escolhas erradas, e porque fizeram essas escolhas erradas, eles tiveram consequências danosas na sua vida. E conforme eu for falando com você, essas escolhas que eu vou citar aqui para você, com base na vida desses personagens, aí você para e analisa se você não está indo por esse caminho. Porque se você estiver indo por esse caminho, é hora de parar, certo? Deus vai me usar para você. Deus já está falando com você, certo? Por quê? Porque Deus já está mostrando para você que isso não é bom para você. E se Ele está mostrando, se Ele está falando, então você tem que parar, você tem que refletir, você tem que analisar, porque isso pode ser um atalho para a sua vida, isso pode ser anos de atraso na tua trajetória, certo? Então, fica com a gente, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, você não vai perder tempo aqui. Pode ter certeza disso, tá bom? Vamos lá. O perigo das escolhas erradas, certo? O primeiro personagem que eu quero citar aqui hoje é exatamente Elimeleque. Elimeleque. Quem foi Elimeleque, pastor? Elimeleque foi o marido de Noemi, certo? O marido de Noemi. Ele tomou uma decisão errada na sua vida. Você pode ver isso no livro de Ruth. Ruth, do capítulo 1, certo? Do versículo 1 até o versículo 5, certo? A Bíblia diz que ele estava na cidade de Belém. A palavra Belém significa casa de pão. Porém, naquele momento, naquela fase, certo? Naquele momento da história, na cidade de Belém havia fome, certo? Estava tendo ali um momento de escassez, né? Um momento de problema, de adversidade, certo? E o que ele fez, pastor? A Bíblia é muito clara, que ele pegou a sua esposa, seus 2 filhos e simplesmente foi para uma outra terra, para as terras de Moabe. Mas sabe o que a gente aprende aqui, certo? É que quando ele chegou na terra de Moabe, certo? Ele passou poucos dias ali com vida. Exatamente isso. A Bíblia nos diz que ele veio a falecer e também os seus 2 filhos. Ou seja, ele deixou a terra que Deus havia lhe dado, certo? Que Deus havia entregue ao seu povo, à sua família, certo? E partiu para uma terra distante, sem orar ao Senhor, sem pedir a direção de Deus. E essa escolha que ele fez, sem a direção do Senhor, sem pedir a direção do Senhor, sem orar, sem falar com Deus, foi uma escolha que teve uma consequência devastadora. Então, por isso que a primeira chave que eu quero deixar aqui para você, qual é o perigo, pastor, das escolhas? É porque tem escolhas que podem trazer um dano. Essa é a primeira chave. Um dano irreparável na sua vida. Exatamente. Não tem como reparar, não tem como ter reparo. Certo? Por quê? Porque é o que a gente vê, né? Ele faleceu e os seus filhos também.
Foi um dano irreparável, gente. Por quê? Porque ele não orou, porque ele não pediu a direção do Senhor. Certo? Ele se permitiu que aquela adversidade, certo, assumisse o comando da sua vida, quando na realidade ele precisava, sabe, gente, pedir, certo, a força de Deus, a direção de Deus, certo? Porque a Bíblia nos mostra só essa história, certo, de alguém que saiu da cidade de Belém e foi perecer em outro lugar. Então, às vezes a gente tem uma decisão para tomar, pode ser uma mudança de um estado, pode ser uma mudança de país, pode ser uma mudança de empresa, pode ser uma mudança de negócio. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Será que eu estou na direção do Senhor? Exatamente isso. Será que eu estou na vontade de Deus? Sabe, a gente precisa ter essa conexão diária com Deus. A gente não pode achar que as coisas não estão indo bem e achar que a gente pode tomar qualquer decisão sem falar com o Senhor. Porque às vezes aquilo que a gente acha que está ruim pode se tornar pior ainda. Essa que é a grande realidade. Ele achou que estava muito ruim, se tornou pior ainda. Olha que coisa difícil, certo? Também o contrário é verdade. Se a pessoa está na direção do Senhor, certo? E Deus dá-lhe o comando, ele vai debaixo de uma direção de Deus, pode ser que Deus já não está mais agindo naquele lugar e Deus vai abençoar em outro lugar, certo? Mas a gente precisa ter muita segurança nisso, porque é assim, gente, se Deus está conosco, pode ter certeza que a bênção do Senhor é com você, aonde você está. Você vê isso na vida de Isaac. Isaac semeou numa terra aonde era uma terra infrutífera, mas a Bíblia diz, porque o Senhor era com Isaac, Deus abençoou Isaac naquela terra. Sabe, eu não sei o que pode estar passando, você está passando agora, né? Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui, certo? Talvez você esteja achando, olha, está tão difícil aqui essa situação, está tão difícil no meu lar, está tão difícil nesse trabalho, essa empresa, esse negócio que eu comecei, esse namoro. Cuidado, porque você pode estar fazendo uma escolha errada em sair aonde Deus não te permitiu, aonde Deus não disse basta, aonde Deus não disse nada para você. Você está indo pelo impulso, você está indo, sabe, pela uma emoção negativa, certo? Muito cuidado com isso, certo? Porque Deus, gente, ele só age aonde ele está agindo realmente dentro de uma vontade permissiva de Deus. Então tem coisas que às vezes a gente está passando por luta, por adversidade, por problema, certo? Eu sei, isso é muito difícil, mas se você sair da direção do Senhor vai ser pior. Você está entendendo? Olha que perigo, certo? Era difícil, parecia louvável ele levar sua família para outro lugar, certo? Para receber, para sustentar ali a sua família, era muito louvável, não estava errado, mas estava fora da direção do Senhor, não estava de acordo com a sua vontade, certo? E aí as consequências foi essa. Olha que coisa terrível, sabe, gente? Quando a gente sai de perto do Pai, a gente sofre, porque a gente perde a cobertura desse Deus que é poderoso, certo? Não é que Deus é malvado, não é que Deus gosta de ver a nossa ruína, é porque a gente tem esse livre-arbítrio de poder de decisão. Lembra do filho pródigo, certo? Ele pediu a sua herança, ele queria ir embora, certo? E ele foi, o pai não segurou ele, não. Ele foi. E qual foi a consequência dele? A consequência foi que ele perdeu tudo que ele tinha. Olha só, gente, ao ponto dele se juntar aos porcos e comer a comida ali dos porcos. Que coisa terrível, gente. Sabe por quê? Porque ele saiu da casa do Pai, ele saiu sem a direção do Senhor para a sua vida. Sabe, diferente como Deus fez com Abraão, que Deus disse a Abraão, sai desse lugar, porque eu vou te mostrar uma terra, e nessa terra eu vou te dar, e tu serás pai de uma grande nação. Então uma coisa é Deus falar, e outra coisa é eu decidir. Então eu estou mostrando para você 3 exemplos de uma vez. Eu estou mostrando de alguém que Deus disse vai, porque eu sou contigo. Ele falou isso para Abraão, ele falou isso para Gideão, vai nessa tua força que eu sou contigo. Gente, e Deus fala
Deus fala. Se você tem dúvida disso, eu quero te dizer isso hoje. Deus fala. É a gente que muitas vezes não consegue ouvir a voz do Senhor. Lembra quando Deus visitou, né? Visitou ali a Samuel, ele ainda era um jovem, né? Ele não sabia discernir a voz do Senhor, certo? E Deus estava falando, Deus estava chamando o nome dele, Samuel, Samuel. Ele achava que era, né? O profeta, né, que estava ali cuidando dele, o profeta Eli, certo? O sacerdote ali, perdão, certo? Estava ali cuidando dele. E aí ele disse: olha, quando tu ouvir de novo, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe, gente, às vezes a gente não está ouvindo Deus falar. Deus está falando. Talvez Deus esteja falando com você através dessa adversidade, porque foi assim que ele falou. Foi assim que ele falou na vida de Jó. Deus estava falando na adversidade com Jó. Exatamente. Deus estava manifestando o seu caráter, o seu poder, a sua presença. Só que às vezes a gente não consegue enxergar. A gente sempre tem uma visão negativa da vida. E isso pode ser um problema muito sério, porque a gente pode tomar uma decisão que depois não tem mais retorno. É como eu estou deixando aqui a primeira chave. Cuidado, porque uma escolha pode causar um dano, e um dano irreparável na sua vida. Isso pode custar a tua vida, o teu futuro, a tua jornada, certo? A tua história. Muito cuidado hoje. Esteja atento. Siga sempre a direção do Senhor. Aí, pastor, porque eu sinto no coração, cuidado. A Bíblia diz assim, que o coração do homem é enganoso. Exatamente. Será que essa pessoa que está chegando na minha vida é de Deus para a minha vida? Cuidado. Você que está aí num processo de namoro, de noivado, certo? Deus está falando, eu sei que Deus está falando. Essa palavra tem direção para alguém aqui. Ah, pastor, estou no processo de uma sociedade com uma pessoa. Cuidado. Muito cuidado. Ai, mas está tudo certo. Cuidado, porque o coração do homem é enganoso, como diz um ditado popular, né? O coração do homem é terra que ninguém anda, gente. Só Deus sabe o coração, certo? E eu não vou nem estender mais esse ponto, porque tem uma história também, né, de um povo que foi os gibeonitas, que se fingiram de amigo, e na realidade eles eram inimigo do povo de Deus, e eles fizeram uma aliança desnecessária. Muito cuidado, porque você pode fazer uma escolha e você pode estar correndo perigo. Siga essa direção de Deus para a sua vida. Você quer ver em cima disso? Eu vou deixar a segunda chave, pastor. Qual é a segunda chave? Eu realmente quero ter esse alerta do Senhor. Eu já estou entendendo, pastor. Realmente, sabe, eu preciso ter muita atenção, muita vigilância para não tomar uma decisão que pode me causar um dano irreparável na minha vida. Você quer ver a outra chave que eu vou deixar é o seguinte: cuidado, porque escolhas erradas faz você perder a perda do propósito. Exatamente, a perda do propósito. A Bíblia nos mostra, gente, Sansão. Olha só, gente, meu Deus, quando eu paro assim para meditar a história de Sansão, gente, é muito forte a história de Sansão. Por quê, pastor? Porque Sansão foi escolhido desde o ventre da sua mãe, gente. Olha que coisa linda, sabe? É isso que eu falo, sabe? Essa sensibilidade, sabe? De entender os propósitos de Deus, de fazer escolha, gente. Apesar de Sansão ser escolhido por Deus, apesar de Sansão, gente, ser, sabe, gente, aquela pessoa que nasceu com um propósito na vida, gente. Olha que coisa interessante. A Bíblia nos diz que ele fez uma escolha e uma escolha errada. Você vê isso lá no livro de Juízes, capítulo 13, especialmente em relação aos seus relacionamentos. Olha só, o problema de Sansão foi nas escolhas do seu relacionamento, certo? Os seus relacionamentos o levaram a ele perder a sua força, certo? A ele perder a sua visão. Sabe, gente, muito cuidado. Eu sempre falo, certo, que a gente tem que ter cuidado na questão de relacionamento com pessoas, seja ele sentimental, certo? Seja ele em relação à amizade. Eu sempre falo isso, muito cuidado com os relacionamentos que você vai criando, porque esses relacionamentos são vínculos que você vai formando com as pessoas, certo? E muitas vezes esses vínculos, eles são vínculos negativos, são os vínculos opressores, são vínculos que te afastam de Deus, são vínculos que fazem você perder a visão de propósito que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo?
Então veja que Sansão perdeu essa visão de propósito, perdeu esse chamado, certo? Por quê? Porque ele foi criando vínculos, relacionamentos que lhe levaram para longe de Deus, que lhe levaram a perder a sua força, principalmente a sua força espiritual, porque Sansão foi ensinado, gente. Sansão foi ensinado pelos seus pais, foi alguém que foi preparado, mas quando ele se tornou adulto, certo? Quando ele sentiu que estava livre, no sentido assim, né? De ter uma idade adulta, certo? Ele começou a seguir totalmente o contrário daquilo que ele foi ensinado. Por quê? Por causa dos relacionamentos. Muito cuidado com os relacionamentos na sua família. Muito cuidado, sabe, com aquele relacionamento que te leva para longe de Deus. Muito cuidado dos relacionamentos no seu trabalho, na faculdade, certo? Aquela pessoa que você sabe que ele mexe com a tua natureza carnal. Porque foi esse relacionamento que levou Sansão para a destruição da sua vida, que levou ele para o fracasso, que levou ele para a perda do seu propósito, a perda do seu chamado, porque ele se envolveu com pessoas que influenciaram a sua natureza carnal, certo? Ele não se envolveu com pessoas que fortaleceu a sua fé, ele não se envolveu com pessoas que fortaleceram o seu espírito, ele não se envolveu com pessoas que agregou valores espirituais na sua vida, muito pelo contrário, ele se envolveu com pessoas que levaram ele, certo, para longe de Deus, para a perda da visão de Deus, para a perda do propósito de Deus na sua vida, porque ele ficou perto de pessoas que fortaleceram a sua natureza carnal. O Senhor está falando hoje aqui com alguém, eu tenho certeza disso. O Senhor está falando com você. Dê ouvido à voz do Senhor, porque o Senhor é aquele que alerta. O Senhor jamais deixa os seus filhos, irmãos, escute o que eu estou lhe falando. O Senhor jamais deixa os seus filhos sem ser avisado. O Senhor jamais deixa os seus filhos, certo, perdido no mundo de trevas, sem mostrar a luz, sem mostrar a correção, sem mostrar, certo, o perigo. Ele é o bom pastor, e a Bíblia diz que o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Se você está recebendo essa palavra e você está se identificando, como eu disse bem no começo aqui da mensagem, certo? À medida que eu for falando, se você for se identificando, dê ouvido à voz do Senhor teu Deus. É o Senhor que fala contigo hoje. Não dê ouvido. Quebre, corte esse relacionamento. Corte esse relacionamento. Exatamente isso. Pare enquanto é tempo. Não brinca com isso. Exatamente isso. Gente, cuidado. Muito cuidado. É tão forte esse negócio de relacionamento que Sansão perdeu a visão, gente, até mesmo do perigo, certo? Como é que pode uma pessoa ser amarrado com cordas, certo? E ele quebra a primeira vez, aí ele vem, certo? Novamente, amarram ele de novo quando ele está dormindo, aí a segunda vez, gente, ele já tinha até perdido a noção do perigo. Como é que pode uma pessoa ser amarrado 7 vezes e não ver que ele estava correndo risco de vida dali? Exatamente, é assim que o inimigo faz. Cuidado, isso chama-se no mundo espiritual o poder do encanto, o poder do encantamento. A pessoa fica encantada, a pessoa entra numa atmosfera espiritual que não consegue mais voltar. Exatamente isso que eu estou lhe falando. Eu sei exatamente o que eu estou lhe falando. Pode ter certeza disso. Por quê, pastor? Porque eu já vi isso na prática. Eu já vi na vida de pessoas que tinham um chamado tão lindo, pessoas que tinham, sabe, um ministério de Deus, algo de Deus, sabe, que foi escolhido por Deus, que foi chamado pelo Senhor, que expandiu o reino, que foi coisas grandes no reino de Deus. E o inimigo coloca uma pessoa na sua vida, seja ela no sentido sentimental, ou seja ela no sentido de amizade. E essa pessoa, sabe, vai criando força, vai criando espaço na sua vida, e você não vê o perigo. E às vezes a gente está alertando. A Bíblia nos diz que os pais de Sansão alertaram ele: não é bom você ir na terra dos filisteus,
Deus. Não é bom esse negócio que você está tendo. É bom você evitar. Ele não dava ouvido, porque é assim que o inimigo faz. O inimigo vai cegando o entendimento. O inimigo ele vai paralisando a mente da pessoa, cauterizando a mente da pessoa. E ele começa a ter uma aversão a tudo aquilo que é de Deus, a toda aquela pessoa que corrige ele, que exorta ele, que chama a sua atenção. Mas você precisa entender, se você tem alguém assim na sua vida, pode ter certeza, essa pessoa é designada de Deus para a tua vida, para ser um arauto de Deus na tua vida, para te alertar, para te mostrar. Talvez você não goste muito dessa pessoa, mas você precisa entender que essa pessoa é a de Deus na sua vida. Os reis de Israel não gostavam muito dos profetas. Os reis de Israel não gostavam muito dos profetas de Deus. Eles não gostavam muito de Elias. Eles não gostavam muito de Ezequiel, de Jeremias. Por quê? Porque eram homens que combatiam o pecado do povo, que combatiam o pecado dos reis. Eles alertavam, eles mostravam para eles, porque eles eram pessoas estratégicas de Deus na vida deles. Talvez você esteja exatamente assim. Talvez Deus está te usando, seja o seu pastor, seja o seu líder de célula, seja o teu irmão em Cristo espiritualmente, alguém que te ama, alguém que quer ver você bem e você não está dando atenção. Muito cuidado para que você não caia nas ciladas e nas garras do nosso inimigo. Essa é a palavra hoje de Deus para você. Essa é o alerta de Deus hoje para você. Muito cuidado com os perigos da vida espiritual. Muito cuidado com as escolhas erradas. Hoje Deus está te alertando. Hoje Deus está te dando o livramento. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor vai te dar vitória se você obedecer, se você seguir essa direção do Senhor. Hoje é noite, hoje é dia, não sei que hora você está ouvindo, hoje nesta madrugada, nessa tarde, é momento de livramento para a sua vida. É momento em que o Senhor está dizendo, não faça isso, espere mais um pouco, exatamente isso. Aguarde mais um pouco, porque eu sou o Senhor que cuido de você, que quero ver o teu melhor. Pode ter certeza disso, meu irmão. Receba essa palavra, porque essa palavra é de Deus hoje para a sua vida. Receba essa palavra vindo da parte do Senhor para você, porque quem fala com você é o Espírito Santo, que cuida de você, que te ama e quer ver o teu bem, e quer ver a tua vitória, a tua conquista, o teu progresso e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários agora, eu creio, meu pastor, eu creio, pastor, e eu recebo essa palavra para minha vida, livramento de escolhas erradas. Hoje eu quebro todo o laço da minha vida, hoje eu estou rompendo todo relacionamento que me leva para longe de Deus, porque eu não quero sofrer um dano irreparável na minha vida. O meu Deus cuida de mim, e o meu Deus fala comigo, e eu vou obedecer, e eu vou seguir essa direção, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus.